A terça-feira, dia 18 de outubro, foi comemorado o Dia do Médico, né? E aproveitando a data, convidamos novamente o Dr. Joaquim de Lima dos Santos, né? Clínico geral, médico da rede pública de saúde de Conceição da Barra. O doutor Joaquim é um médico aí, que é um médico, como se diz, médico da família, né? Da família barrense, da família de Conceição da Barra. Quantos anos já aqui, doutor Joaquim? Alô, eu estou em Conceição da Barra mais ou menos uns 20 anos. Aí, 20 anos, né? Então nós vamos falar com o doutor Joaquim aqui. E eu queria, doutor Joaquim, que o senhor começasse a falar com a gente a respeito dessa vacinação da paralisia infantil. É uma coisa muito importante, não é mesmo? Bom dia, doutor Joaquim. Bom dia, Toninho, bom dia a toda a equipe, bom dia aos ouvintes, meus receitos, né? E é claro que quando nós falamos de doenças virais, né? Nós temos que retroceder um pouco, porque eu me lembro quando eu fui professor durante 10 anos, né? E eu me lembro bem, eu ainda era estudante de medicina ainda, quando eu me lembro que tinha uma aluna minha, ela claudicava, e a palavra claudicação significa dizer... Doutor, me permite? Ela mancava. Ela mancava. Isso. Então, a palavra claudicar significa mancar. Uhum. Exatamente. Então, Sou eu, sou enciclopédia. Não, é porque muita gente com certeza não exatamente. Cláudia, será que ela chamava Cláudia? Então essa palavra claudicação significa mancar, né? Então ela mancava e nessa época a poliomielite era nós chamávamos de paralisia infantil, né? Você nunca ouviu falar paralisia do adulto, porque na verdade a polio é uma doença infantil. E a criança crescia com aquilo. Então vocês veem primeiro o impacto social, né? O impacto de relacionamento que a criança tinha, porque a criança ela olha para outra como a outra tem que ser perfeita como ela, que corre, que brinca, né? Então você já vê com a criança com limitações físicas, não intelectuais, porque a poliomielite ela não te dá limitação de intelecto, ela agride a medula. O seu depoimento, doutor, é fundamental e ele esclarece muito para as famílias que estão deixando de levar seus filhos hoje para vacinar, porque olha o peso que a família e essa pessoa carrega pelo resto da vida. Exatamente. Né? Então, o depoimento é muito ela já tinha uma deficiência física evitável. Que poderia ter sido evitado. Poderia ser evitado. Então, eu lembro que eu estudei com um colega meu também, no segundo grau, que ele também tinha esse mesmo problema, e ele também foi vítima da paralisia infantil ou a poliomielite. Então, a poliomielite é uma doença viral, é um vírus que ele penetra no seu organismo através da água. Olha bem, é uma contaminação muito fácil. Através de água ou de alimento. Se o vírus estiver ali circulando, quando você ingere ali, você já está em contato com o vírus. E a vacina evita que... A vacina é a única forma de evitar. É a única. Se o senhor me permite, eu gostaria até de lembrar, a minha mãe tinha uma vizinha, uma senhora, que tinha uma filha que já estava na época com mais de 20 anos de idade, e a poliomielite, ela tem uma graduação, ela pode deixar a pessoa mancando, mas pode também deixar a pessoa totalmente inválida. Pode, a polio, ela tem três tipos de polio. Ela tem o que agride só os membros inferiores, que é os nervos motor, né, principalmente a parte motora, porque o sistema, a medula, ela é uma fiação que leva
e traz né, a resposta, o estímulo, né? Você, quando pisa num prego, por exemplo, você só tira o pé porque o estímulo, o nervo sensitivo vai no seu cérebro, avisa que ali tem uma coisa que está perfurando o seu pé, e rapidamente você volta e tira o pé. É aquilo que para o carro, que fica fácil explicar, que tem aqueles cabos que levam os fios para poder ligar o carro, ligar a energia. Exatamente. A luz, a bateria, aquela isso coisa. passa tudo dentro da medula, que nós chamamos de medula espinhal, aquilo que fica dentro da coluna, dos ossos da coluna ali. Então esse vírus, ele praticamente, ele vai nesse nervo motor. Então ele vai no nervo motor, ele não altera o nervo sensitivo. Então esse nervo motor é aquele nervo que manda você tirar a perna. Então você não consegue. Você pode pisar num prego, você vai ficar com o pé, você vai sentir dor, mas você não tem como tirar a perna porque você não tem resposta motora. Cortou aquele cabo ali. Cortou o cabo ali, exatamente. A ligação. É isso que porque tem vírus que grita de nervo. Ele tem uma sensibilidade, ele tem tropismo, porque cada vírus, cada bactéria, eles têm a gente chama de tropismo, ou seja, eles têm locais onde eles se acomodam melhor. Você vê que o coronavírus, você vê que os locais onde se acomodou foi a narina, o pulmão, mas tem vírus que tem sensibilidade, que tem tropismo pro sistema, pro nervo. Um exemplo que a gente faço aí além da paralisia, é a raiva. A raiva humana também, ela tem tropismo pro nervo. Então, a polio, então vocês veem que eu, que sou médico há mais de 30 anos, eu era estudante de medicina quando eu vi casos, e depois nunca mais vi. Então você vê que todo esse período aí, a polio praticamente ela foi erradicada do nosso meio. E qual a causa, doutor, do retorno dessa... A causa são várias. A causa no Brasil, as vacinações, o Brasil é um dos países mais... o Brasil é exemplo de vacinação para o mundo. Tanto que os países mais desenvolvidos, eles adotam todo o sistema de vacinação. Nossa... Então, a causa é justamente a imigração. Começou a aparecer muitas guerras por aí, as guerras lá do Oriente Médio, da Síria. O Afeganistão e o Paquistão, por exemplo, a Ucrânia, eles ainda eram, até pouco tempo, eles eram grandes exportadores de pólio. E essas fronteiras, a partir do momento que essas fronteiras começaram a ser abertas, essas doenças elas se propagam. Nós tivemos aqui um caso da Venezuela, né? São refugiados na Venezuela, principalmente ali naquela região de Roraima, né? Aquela região lá, que esses venezuelanos vieram para cá. Então eles vai trazendo esses vírus para cá. Então, e uma das coisas que propaga muito rápido também hoje é o meio de transporte, transporte aéreo. Hoje todo mundo tem acesso a transporte aéreo. Você pega um avião vai lá no Afeganistão, porque o vírus da polio, a efetividade dele, ela não é muito alta. É 1 para 200. Então 200 pessoas pode ser contaminado e um pode ficar doente. Não pode desenvolver. Então, às vezes você tem uma comunidade ali que o vírus já está circulando e ainda não apareceu o resultado dele, né? Não apareceu ainda os primeiros sintomas da poliomielite. Agora, doutor, fiquei curioso os outros 2 casos. Você falou 3, né? O senhor citou um aí, os outros 2 tipos são quais? Pois é, a poliomielite, a gente classifica a poliomielite de acordo com vamos falar assim, pelo segmento da medula que é afetada. Sim, a parte da medula, que a medula ela começa na base do crânio e desce, vai até a região da coluna lombar, o cóccix. É um cordão que começa lá em cima e vai até lá embaixo. Então, dependendo desse segmento, normalmente, a grande parte do vírus da polio se instala naquela região lombar.
Por isso que... Mais embaixo. Por isso que a paralisia é muito comum, e a paralisia flácida, que a gente chama nos membros inferiores, na perna. Normalmente é uma perna só, mas pode pegar as duas pernas também. E se ela subir um pouquinho mais, ela começa já a fazer paralisia já dos músculos respiratórios. Aí já vai começando a pegar, não é o pulmão, é os músculos respiratórios, os músculos do tórax, eles começam a se expandir mais. Então você vai começando a morrer, por não ter aquela... bombear o ar, o movimento do tórax, porque ele é fundamental para... E muito mais grave é quando ele chega no bulbo, aqui na região do cérebro, na base do cérebro, um negocinho chamado de bulbo, tinha igual a cebola mesmo, por isso chama bulbo. Esse bulbo, ele é responsável pelo centro respiratório. Então, se esse vírus chegar ali, aí acabou. Aí não tem jeito. Nem doente entubado tem jeito, que ele vai morrer por uma paralisia, por insuficiência respiratória aguda. E por isso que a paralisia, a gente vê assim, sempre aqueles casos das pessoas paralíticas, a gente chama de paralisia, mas a gente não pode esquecer que a poliomielite mata. Nesses casos que eu estou falando aí dos outros 2 graus, existe uma desmortalidade grande se ele chegar a isso aí. Isso, desculpa, Toninho, mas isso reforça essas suas explicações como médico, reforça ainda mais para as famílias, né? Terem o cuidado e a responsabilidade de levar os filhos para vacinar, porque senão não é só a criança que vai enfrentar aquela vida difícil, a família também vai ser. Com certeza. Né? Exatamente, era isso que eu ia. É isso aí, porque além de dele ter esse problema aí, que é o filho, né, nesse caso aí, e existem as contaminações também da escola. A criança, porque a poliomielite, o índice de efetividade dela é na idade entre 2 meses e 5 anos. Então vocês veem como que é séria a situação. E a vacinação é a única forma que tem de evitar a polio. É a única, não existe outra. Se esse vírus chegar no músculo respiratório ali, você não tem como tratar um paciente desse mais. Se chegar no bulbo ali, não adianta entubar, não adianta fazer nada. A pessoa vai ao óbito. É a única forma é a vacinação, não tem outra. Você está no bate-papo com o Toninho de Deus, estamos aqui conversando, batendo um papo com o nosso amigo Quinca, né? Na intimidade aqui, é o nosso médico, doutor Joaquim. Então ele falou aqui sobre a poliomielite, o único meio de combater é com a vacina. Então vamos aqui seguir ao conselho de Dr. Joaquim, porque nós temos que ter também a responsabilidade com os nossos filhos, e é o que ele falou, tem 200 pessoas aqui contaminadas e uma só pode ser atingida e ter essa posição de ter uma deficiência física, né? Eu tive amigos, estudei também, que tiveram, meu amigo Sérgio, né, que está lá em Teixeira de Freitas hoje, mas ele puxava de uma perna, só atingiu uma perna dele. Então, pais, vamos ter responsabilidade, vamos levar nossas crianças para vacinar, está aberta a vacinação. Doutor Joaquim, eu queria que o senhor falasse também pra gente, para essa campanha da dengue, né? Porque quando vem essas outras epidemia, as pessoas esquecem também, né, da dengue, de todos essas outras doenças, né? E foi lançada agora a campanha, né, pelo Ministério da Saúde sobre a dengue. Isso, a dengue é um grande problema também, né, do nosso país. Outro dia eu falei sobre isso aqui, que o futuro da dengue seria infantil. Você lembra que eu falei isso? Que muita gente fala, mas por quê, né? A pessoa tem que entender que você, quando pega dengue, você fica imune à dengue. São 4 tipos de vírus diferentes. Então, quando aqueles 4 tipos de vírus circulam ali, você pega, você fica imune ao vírus 1. Não 2 ou 3 é sequencial, porque às vezes tem o vírus 3 circulando no lugar, chega aqui, mas aqui a população do vírus 2 já, mas o 3 ele vai ter.
No Brasil, acho que o último vírus que chegou no Brasil veio do Equador, na época era o vírus 3. Mas o quadro clínico deles praticamente são os mesmos. Então, é por isso que a situação do dengue, nós temos que preocupar hoje muito mais com as crianças que vão nascendo, porque essas crianças que vão nascendo, elas ainda não foram, elas não tiveram doença. Então, vocês entenderam? Se nós já pegamos 4 tipos de vírus, nós estamos imunes. Mas uma criança... não criou anticorpos. Ela nem teve. Se vir um vírus de algum lugar e chegar aqui no Braço do Rio, um vírus 1, 2 ou 3, e que essas crianças não pegaram dengue, todos esses vírus vão ser... essas crianças vão ficar doentes. Então, o futuro da dengue também vai ter que ser... e que já estão fazendo é vacinação. Vai ser a única forma de resolver o problema da dengue. Quer dizer que é falsa essa ideia de que vou pegar a dengue porque aí depois eu não pego mais, porque ela pode ser fatal, né? A dengue, o conceito da dengue é a doença maligna. A dengue não é doença benigna. A dengue mata e mata muito. Principalmente quando nós chamamos de aquela dengue que nós chamamos de dengue hemorrágica, né? Quando você pega um dengue, por exemplo, tipo 1, você pega o dengue tipo 1, seu organismo, ele fabrica anticorpo contra o vírus tipo 1, mas ainda você não pegou o 2, por exemplo. Quando você pega o tipo 2, são os vírus muito parecidos. Esses anticorpos vão atacar de uma forma muito grande o seu organismo e pode levar uma gravidade muito grande para o paciente, que é a ação muito grave. A dengue mata muito mais por pressão baixa. Se você pegar o hemograma ali e ver o hematócrito, por exemplo, dessas pessoas, ele cai muito. Então o dengue é muito perigoso quando o doente fica bom. Quando o dengue, a doença, ela fica em torno de 1 semana, 8 dias. No primeiro dia é aquele febrão que nós conhecemos. A dengue é febre de 38, 40 graus. Então, e vem aquele febrão. No 3º, 4º dia, essa febre desaparece. É quando a febre desaparece que começa a aparecer aquelas monte de pintinha em você, que significa que suas plaquetas, que são responsáveis por segurar o sangramento, elas desabam. E os vasos abrem tudo. Então você fica hipotenso, você não gosta de ficar em pé, a pressão. Aquele pessoa que toma um remédio para pressão, a pressão é 200, ele pega um dengue, daqui a pouco a pressão dele está 10/6 e se você tomar um remédio de pressão, você vai acabar de matar. Tem que suspender imediatamente o remédio, porque senão ele vai fazer hipertensão grave. É aí que vem o óbito. É nesse período aí que vem o óbito da dengue. Como o senhor falou que ainda não temos a vacina, a única forma de evitar aquelas dicas bem... a prevenção e o doente tomar água, porque o dengue quando apareceu o dengue, nós começamos a fazer necrópsia desses pacientes de dengue, nós vimos que o dengue é muito mais grave do que você pensa. O dengue, toda a água do seu sangue, do seu corpo, ele sai do vaso e vai para o 3º espaço. Então ele começa a cair dentro do abdômen, o pulmão começa a encharcar de água. Então é por isso que vem aquela hipotensão, a pressão sua cai de uma forma brusca. Então o dengue, a morte do dengue normalmente é uma hipotensão grave. A pressão de 10/6 ela zera. Ela zera, o doente para, você não tem que fazer mais. Porque é hidratação, é água e água para o que ela vai perdendo ali para o 3º espaço, você vai ter que repor. É por isso que o doente do dengue, ele tem que estar no hospital toda hora, todo dia, tomando soro e nunca parar de dar soro para ele. Porque é isso que segura a doença. Muito bem, doutor. O Toninho, me permite aqui, eu quero encerrar, porque nós estamos aí em outubro, que é o outubro rosa, né? O negócio do câncer de mama. Sim. Né? Hoje, segundo pesquisas, é o câncer que mais agride o ser humano hoje, né? As mulheres principalmente, né? E aí eu vi uma pesquisa recente, que saiu essa semana, mostrando que, apesar de existir uma lei que regula essa questão do atendimento e tal, e que diz que após o diagnóstico tem 60 dias para começar o tratamento, porque senão é tarde, porque passa a ser mais tarde, e que hoje essa média no Brasil está de 174 dias.
e que a grande dificuldade, principalmente das mulheres mais pobres, mais simples, das famílias mais simples, de terem acesso ao diagnóstico, não é? O que o senhor recomenda, doutor? Olha bem, o primeiro responsável por isso são os poderes públicos, porque o diagnóstico precoce da câncer de mama, o câncer de mama ele atinge uma certa idade, né? Então, para você ver as dificuldades que nós temos para fazer um ultrassom, uma coisa tão banal. Para você ter ideia, o serviço público vou falar do Estado aqui, primeiro do Estado, porque o câncer de mama ele já não fica no patamar da atenção primária, ele já fica na atenção secundária ou terciária, porque o câncer já é terciário, é governo federal e Estado. E o que acontece? Só para vocês terem ideia do que acontece, chega uma paciente para mim e eu vou pedir um ultrassom desse paciente. O que acontece? Acontece que você tem que fazer, tem uma folha chamada BPAI, que você tem que fazer essa folha, você tem que mandar para os PSF, para o paciente agendar no PSF, para eles agendar, eu estou falando de ultrassom, tá? Não estou falando de mamografia ainda não. Ultrassom, que é uma coisa banal. Você já tem uma grande dificuldade. Por quê? Porque a mulher antes dos 35 anos de idade, a mamografia não tem indicação, porque o tecido mamário ele é modificado. Então a ultrassom, ele tem uma validade ímpar até os 35 anos de idade, para detectar nódulo, para detectar tudo isso. O exame de mama com ginecologista, outra coisa é o acesso ao ginecologista. Nós não temos ginecologista ambulante em serviço público quase. E o diagnóstico, ele é feito, o diagnóstico é feito ali. Porque se você pegar um nódulo de mama, já que ultrapassou o gânglio axilar, dali esse câncer já disseminou. Então, se você não pegar o câncer, esses cânceres no estádio 1, que é aquele localizado, então esse diagnóstico que é importante. É o quê? Primeiro, acesso, porque essas pessoas têm que ter ao ambulatório de ginecologia. Aqui na Barra, nós podemos criar um mecanismo de fazer um ambulatório da mulher, por exemplo. Mas não por nome, mas com funcionalidade.